Oi pessoal, Manu Sabadini, um conteúdo novo aqui no canal. Lembrando que toda terça e quinta eu trago um conteúdo novo para vocês aqui no Maternária Incluir. Eu sempre trabalho bastante lá no meu Instagram, então se você curte acompanhar nas redes sociais também, me segue lá no Instagram, porque lá eu sempre faço enquetes para trazer os temas para cá. E o tema hoje a gente vai falar sobre o PEI, mais voltado para a educação, mas não deixa de ser de suma importância para quem está dentro do espectro autista, quem tem transtorno de neurodesenvolvimento. O que é o PEI? O PEI ele é um planejamento ou plano educacional individualizado. Então, quem tem direito ao PEI são alunos com transtornos de neurodesenvolvimento, transtornos de aprendizagem e com deficiência, que requerem uma adaptação necessária para que ele seja incluído na educação básica. Então, aqui a gente está falando de currículo escolar, a gente está falando do currículo que chega do MEC para a Secretaria de Educação, que chega até a escola, que precisa ser seguido. Nem sempre a criança com transtorno de neurodesenvolvimento, ela vai seguir da maneira padrão. A gente já viu aqui que trata-se de um caminho diferente que é percorrido para o aprendizagem, para o ganho de habilidades. Então, a gente precisa de uma adaptação. Então, o PEI, ele é feito pelo professor. Significa o quê? Se eu tenho um aluno que já tem um professor de matemática, um professor de história, um professor de português, cada professor precisa elaborar o seu PEI. E vocês vão entender por quê. Se eu tenho hoje, vou falar do meu filho, do Augusto. O Augusto ele está no terceiro ano, ele tem uma professora em sala, que ela dá todas as disciplinas. E ele tem um professor de informática e ele tem uma professora de educação física. Então, nesse caso, o Augusto ele teria que ter 3 PEI. O da professora de sala, o do professor de informática e o da professora de educação física. Tá? Vamos entender quais são os pontos essenciais, qual é a estrutura que a gente precisa ter dentro desse plano. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter entendido é que o PEI ele é um plano educacional individualizado. Ele pega o currículo, o plano de aula para a turma e faz uma adaptação, uma individualização de acordo com as características daquele indivíduo. Tá? Isso precisa estar bem claro para a gente partir aí para os pontos essenciais. Eu vou trazer 5 pontos que são essenciais da gente ter nesse planejamento. O primeiro dele, a gente não consegue fazer o PEI se a gente não fizer isso, é a avaliação. E nessa avaliação, o que é importante a gente ter? A gente precisa ter uma avaliação do indivíduo, então fazer uma avaliação com ele, se ele falar, com os responsáveis dele, mesmo que ele fale, fazer uma avaliação com o pai, a mãe, as pessoas que estão próximas desse indivíduo. E nessa avaliação eu preciso também ter um teste de habilidades. Por que a gente precisa fazer uma avaliação? Eu não consigo planejar nada se eu não conheço. Então essa avaliação ela serve para eu conhecer, para eu saber como é aquele indivíduo, tanto socialmente quanto na escola, se ele já frequenta escola, quais são as etapas de comportamento social dele, quais são as etapas que ele já adquiriu de habilidade na área educacional. Então, nessa avaliação eu vou fazer isso. Eu vou avaliar ele de forma geral, junto com os adultos, com os responsáveis que estão junto dele, junto com o teste de habilidades do que ele já ganhou no decorrer da vida dele, sempre trazendo todas as observações possíveis. Então, a primeira chave é a avaliação. A partir dessa avaliação, eu consigo colocar objetivos. Então, a partir dessa avaliação, eu tenho estrutura, eu tenho informação que eu consigo estruturar objetivos para aquele indivíduo. E aí, os objetivos, eles precisam ser claros, eles precisam seguir uma linha de tempo. O que eu quero alcançar com esse indivíduo no primeiro bimestre? O que eu quero alcançar com esse indivíduo no segundo bimestre? É um exemplo. O PEI, ele pode ser, se a professora for tão detalhista, ela pode fazer por mês, a linha do tempo, ela pode fazer no semestre. Então, a partir da observação, ela vai definir quais são os objetivos que vão ser trabalhados com aquele aluno. O que a gente quer alcançar com ele. Mas, para a gente alcançar esse objetivo, a gente vai para o terceiro ponto. A gente precisa definir quais são os procedimentos de ensino que a gente vai usar com aquele aluno. Então, como a gente vai alcançar esse objetivo? Note que eu tenho primeiro uma avaliação que envolve observação e teste de habilidade. Em segundo, eu tenho quais são os objetivos que eu quero com aquele aluno naquele ano escolar.
Em terceiro, eu tenho como eu vou alcançar aquele objetivo, quais são os procedimentos que eu vou usar para alcançar aquele objetivo, tá? Então a gente tem montado aí uma estrutura bem sólida, mas não é só isso. Tem muito P que para aí, né? Nos objetivos. A gente ainda tem 2 pontos muito importantes, tá? O quarto ponto é a gente definir estruturas de registro e monitoramento, porque eu não vou saber se aquele aluno ele está ou não desenvolvendo, está ou não aprendendo com o que eu defini se eu não monitorar. Então, eu preciso definir como eu vou avaliar aquele aluno, como eu vou avaliar se ele está se desenvolvendo dentro dos métodos que eu estou colocando, dentro dos objetivos que eu tracei para ele a partir da observação e da avaliação que eu fiz com ele. Então, definir como eu vou mensurar isso serve para a gente trabalhar em cima de dados concretos, de dados corretos daquele aluno. E por último, e não menos importante, eu preciso definir os recursos que eu vou precisar, ainda mais se a gente estiver falando de uma unidade escolar pública. A gente precisa passar para frente, para a direção da escola, quais recursos eu preciso para atender esse planejamento. Então, se é um aluno não verbal, eu preciso de uma pasta de comunicação alternativa para que ele consiga se comunicar. Se é um aluno verbal, mas ele tem alguma dificuldade na pega do lápis, por exemplo, eu preciso de um adaptador. Então, todos esses recursos, até mesmo o próprio material adaptado, a professora ela adapta o currículo, né, as atividades, ela precisa imprimir. Muitas vezes ela precisa de uma impressora que seja colorida, porque a cor envolve ali a motivação, envolve a percepção do aluno. Então, isso tudo precisa estar no planejamento. Quais os recursos eu vou precisar para que a direção da escola consiga também enxergar esse planejamento e consiga fazer acontecer esse planejamento para o aluno. Então, não é tão simples, mas não é tão difícil. E se cada aluno com deficiência, com transtorno de neurodesenvolvimento, tiver um planejamento bem feito em mãos, toda a família consegue acompanhar, toda a estrutura dessa criança consegue seguir aquilo ajudando também no processo educacional daquela criança. A escola fica resguardada com todo o planejamento que ela tem e acaba sendo bom para todo mundo, tá? Se você tem alguma dúvida ainda com relação ao PEI, com relação a quem deve fazer, como deve fazer, você pode deixar a sua dúvida aqui embaixo. Eu espero ter ajudado com esse conteúdo. Adorei estar aqui com vocês novamente. Não deixa de se inscrever aqui no canal.